17 horas, estamos ao vivo. Eu sou a Gabi Ribeiro e vou mandar agora convite para Paloma. Esperar ela entrar e aí a gente começa a entrevista. Mandei o convite. Karina Abençoada, a primeira pessoa a entrar na live. Paloma já entrou. Live de tela. Aguardando a Paloma entrar. Thiago também está online. Oi, tudo bom? Tudo bem, e você? Tô bem. Dá para me ouvir direitinho? Tá perfeito. Tá bom, então. Paloma, você começou o jiu-jitsu muito pequena e depois você migrou para o judô. Então a gente vai buscar falar um pouco das duas artes, como uma complementa a outra, como você se encontrou nas duas. Tá Vamos bom. começar Pode falando de ser. quando e vamos começar falando de quando e como você conheceu o jiu-jitsu. As pessoas estão entrando na live agora. Eu tô com a Palominha. A Paloma, ela até já treinou comigo durante bastante tempo. Hoje ela luta jiu-jitsu e judô, tá pré-cotada para a seleção brasileira. Paloma, como você conheceu o jiu-jitsu? Então, jiu-jitsu eu comecei com 6 anos. O meu pai, ele treinava e eu acompanhava os treinos. E eu sempre pedia pro meu pai, eu quero treinar. E ele falava assim, quando você estiver mais velha, você treina. Só que de tanto eu insistir, ele me colocou num projeto, que era um projeto de um aluno do Dudu, Betinho. E eu comecei a treinar no projeto, treinava aos sábados. Depois eu comecei a me apegar mais ao jiu-jitsu, nunca parei e fui treinar com o Dudu mesmo. Sim. Hoje você tá na faixa azul, esse foi, né, o seu primeiro ano competindo de azul. Você chegou a competir na faixa azul? Então, na faixa azul eu ainda não consegui competir. Eu peguei a faixa azul para competir esse ano, que é o meu primeiro ano de juvenil. Só que teve algumas competições de judô que caiu no dia de jiu-jitsu e eu não consegui competir ainda. E depois começou essa pandemia e cancelaram os campeonatos que eu planejava competir. Então eu ainda não tive a oportunidade de competir de faixa azul. Sim. Então em 2020 você só lutou judô. Quais foram os eventos que você lutou e como foram suas classificações? Então, em fevereiro eu lutei o Meet Nacional da base, fiquei em segundo lugar. E no começo de março eu lutei um torneio de Mogi e fui campeã. Sim. Quando surgiu a ideia de migrar para o judô? Quando você falou, eu preciso disso ou talvez eu goste mais disso? Então, eu comecei a sentir falta nos campeonatos para colocar para baixo, então eu fui atrás do judô. Comecei a treinar judô num projeto também, só para melhorar o jiu-jitsu. Só que aí fui pro Inter, comecei a treinar mais, comecei a ir para algumas competições, me apeguei bastante ao judô e aí eu comecei a competir. Mas quando eu entrei no judô, não fazia parte dos meus planos competir. Sim. Fala um pouco então da tua trajetória. Você treina jiu-jitsu desde os 6 anos de idade. O que você mais gosta de fazer? Você gosta de passar guarda? Você gosta de fazer guarda? Então, no começo eu gostava bastante de passar. Eu quase não fazia guarda. Só que depois eu comecei a fazer mais guarda e hoje eu gosto mais de fazer guarda. E a gente vê, né, que o jiu-jitsu ele tem evoluído muito. É uma necessidade você trabalhar os dois jogos. Como você vê a evolução do jiu-jitsu? Porque assim, na época que a gente chegou a ser faixa laranja junta, na época que a gente era faixa laranja, era muita coisa quem sabia dar um armlock. E hoje, se você é um faixa laranja que não sabe fazer um berimbolo, por exemplo, as pessoas já te olham de outro jeito. Então, fala um pouco dessa evolução, que você é nova, mas já acompanhou tudo isso. Então, é verdade, quando eu comecei a competir, era mais visado quem fazia, às vezes, um armlock bem, que nem se falou, e coisas do tipo. Hoje em dia é mais berimbolo, raspagem de lapela, no meio das pernas, ganchinho, então é bem diferente. E é bem mais evoluído. Hoje você vê crianças fazendo isso. Você teve experiências recentes, né, nos Estados Unidos, também no Japão. Vamos falar primeiro do PAN, que você foi para os Estados Unidos, né? A gente viu uma campanha para conseguir juntar o dinheiro para ir e como foram os preparativos para chegar nesse evento. Então, a gente fez rifas para conseguir ir para viagem.
bastante gente me ajudou, os meus apoiadores. E a minha preparação para os treinos foi, eu treinei do final de novembro até a data da viagem, eu treinava jiu-jitsu de manhã, fazia preparação física à tarde, e à noite eu treinava jiu-jitsu ou judô. Eu fazia bastante treinos para ficar bem preparada para o campeonato. Sim, e quando chegou lá, qual foi a principal diferença, né? Muita gente fala do clima, fala da energia, né? Que é diferente você estar num país onde você não consegue nem pedir uma água direito. Então, eu acho que para mim o que mais me afetou um pouco foi o clima. Eu acho que ajudou bastante a gente ter treinado lá antes da competição, porque no primeiro treino, no começo eu já estava bem cansada. Então, é bastante diferente o clima, porque eu passei a minha preparação toda aqui no verão. Então, a gente treinava horário de meio-dia, aquele calor. E quando chegou lá, tava muito frio, tava 3 graus, 4 graus. Então, eu acho que isso, para mim, foi o que mais atrapalhou um pouco. Sim. E no Japão, como foi? Então, para ir para o Japão, a Federação Paulista de Judô bancou praticamente a viagem toda, mas a gente teve que custar com a alimentação. O clube que eu treino, o Clube Internacional de Regatas, fez a Noite da Pizza, um evento que a gente arrecadou boa parte, e também me fez uma doação. E no Japão, o clima estava muito bom, não estava nem muito frio nem muito calor, então foi bem agradável o tempo. Então foi bem gostoso treinar no Japão, foi bem legal. Você passou quanto tempo lá? No Japão eu fiquei 20 dias. Foram 20 dias de viagem. A gente ficou na Universidade Budô, treinando com as atletas da universidade. E depois a gente foi para Tóquio, ficamos hospedados na Kodokan e treinamos tanto na Kodokan quanto na Shutoku, que é uma escola de ensino médio lá no Japão. Eu tô vendo aí, tem duas medalhas, uma da IBJJF, a outra eu não consigo ver. Fala um pouco pro pessoal que tá assistindo da história delas. Então, a do Pan Kids, que foi dos Estados Unidos, do ano passado. Eu fiz 2 lutas, que eu falei que eu fiz uma preparação muito forte para esse evento. E a outra é o Paulista de Judô. Foi o Paulista fase final. Para ir para o Paulista, você tem que classificar em outras competições. Eu tinha começado o ano não muito bem e fui evoluindo a cada competição. Quando chegou no campeonato antes, o Open eu fui campeã e o Paulista fase final eu fui campeã também. Que foi o que me classificou para ir para o brasileiro e me deixou em primeiro no ranking. E a viagem do Japão. Sim. E quais você ia, né? Tinha um planejamento de competições para esse ano, e o que você acha que você tem que fazer a partir desse momento que tem uma pandemia acontecendo, você não pode treinar a técnica, né? O jiu-jitsu ou o judô, porque são esportes de contato. Como você está fazendo para se virar em meio a isso? Então, eu tinha bastante campeonato marcado, né? Eu tinha uma viagem para a Alemanha, que estava já com passagem comprada e tudo. Teria viajado dia 18 de março. Eu ia lutar lá. Tinha outras competições de judô e de jiu-jitsu que estavam nos meus planos. E para treinar, eu tô mantendo a parte física em casa. Eu arrumei um parceiro, o Gil Gibrão, que tá treinando comigo para fazer as posições de jiu-jitsu. E no judô eu faço alguns golpes de sombra. E o meu pai tá me ajudando também para manter a forma. Que assim que acabar isso tudo, eu quero estar pronta para poder voltar a competir. Para o pessoal que está entrando agora na live, eu vou te apresentar de novo. Eu tô com a Palominha. A Palominha é atleta de jiu-jitsu, atleta de judô e vem despontando nas duas categorias. Para o pessoal que está assistindo agora, eu quero lembrar que quando a gente chegar em 2.000 seguidores lá no Instagram do Lugar de Menina, vai ter sorteio. O que eu posso falar até agora é que vai ter um Whey Protein para vocês também. Você sente uma diferença muito grande entre o suporte oferecido pelas federações no judô e no jiu-jitsu? Assim, no judô é um pouco diferente, porque se eu deixar de algum campeonato, a gente tem que ir classificando. Então, assim, tipo, você, para lutar o Paulista fase final, você tem que classificar pelo Interregional e pegar pódio no Open também para chegar no Paulista fase final. E no Jiu-Jitsu você já vai se inscrevendo. Foi bem interessante. Ano passado eu fui lutar o brasileiro de judô e a Federação Paulista levou a gente. Eles levaram a gente no ônibus, todos os atletas, sub-15, sub-18, hospedagem, alimentação, acompanharam a gente no campeonato. E eu achei uma coisa bem diferente que eu não sabia, eu descobri quando eu fui lutar,
que quem ia ficar comigo durante a minha luta não seria o meu professor, seria o técnico da Federação Paulista que ficava comigo lá. E eu descobri isso alguns dias antes e eu não sabia. E eu achei legal também, porque quando a gente vai com a seleção, quem vai ficar comigo não vai ser o meu técnico, vai ser o técnico da seleção brasileira. Então eu achei isso bem diferente. E no jiu-jitsu isso não acontece, porque além de ter várias federações, não tem cada estado para levar os atletas para os campeonatos. Sim, você fala bastante, né, do seu pai. O seu pai que te acompanha nos treinos, te acompanha nas competições. E fala um pouco desse suporte, né? Porque muitas pessoas hoje não têm. Com certeza, o que mais me ajuda é ter o apoio do meu pai. Desde que eu comecei a treinar, que eu não tinha. O meu pai sempre me apoiou, sempre me levou para o treino. Que meu pai sempre me ensinou que eu não tinha que treinar para competir. Eu tinha que competir porque eu gostava de treinar e de competir também. E ele sempre estava me ajudando, ele está me incentivando, tanto no jiu-jitsu quanto no judô, conversa comigo. Quando eu quero lutar, ele pergunta: quer lutar esse? E eu falo o que eu quero, ou então eu falo: pai, quero lutar esse. E sempre que ele consegue, ele me leva para todos os campeonatos que pode. A única competição que eu lutei sem meu pai foi o Pan Kids de jiu-jitsu e de judô foi a seletiva. E ele faz bastante falta pra mim. Sim, você se sente um pouco cobrada, talvez pela sua idade, você ainda está no primeiro ano do ensino médio, aí você tem que conciliar, às vezes, a escola, o treino, às vezes tem trabalhos, né, que você precisa ficar em casa para fazer, não pode treinar. Como é conciliar uma coisa a outra? E isso é bem complicado, ter que conciliar bem as duas coisas, porque o meu pai sempre fala que, em primeiro lugar, é a escola. Por mais que eu esteja já competindo num nível melhor, o mais importante, em primeiro lugar, é a escola. E ter que tirar notas boas, senão não vou poder competir nem treinar. E eu me mantenho estudando, sempre que eu tenho um tempo livre, eu tento estudar um pouco, os finais de semanas que não tem competição, eu aproveito para estudar, fazer todos os meus trabalhos, e eu tento sempre manter tudo organizado para conseguir não perder treino, que é raro eu perder treino por causa disso. A Mel perguntou quantos anos você tem. A Mel foi uma faixa marrom que eu treinei lá em São Paulo. A Paloma é daqui do Guarujá. Fala um pouco de como é ter essa idade, já ter o currículo que você tem. Você já foi para fora do país, já competiu. A maioria das competições que você luta aqui dentro, você ganha. Fala um pouco. Então, eu tenho 16 anos, comecei a treinar jiu-jitsu com 6 e judô com 12. E com certeza eu não conheceria os países e os lugares, os estados que eu conheci se não fosse através do esporte. O esporte mudou a minha vida toda. Quando eu comecei, tanto no jiu-jitsu quanto no judô, eu não tinha a intenção de competir. E foi acontecendo. E o que eu mais gosto de fazer é a minha vida. E com certeza eu quero seguir a minha vida de atleta quando for mais velha. Sim, aproveitando também que você falou isso, né, de quando for mais velha, a Carla perguntou qual o seu maior sonho dentro da luta. No judô, eu sonho muito com uma Olimpíada. Eu treino muito e espero conseguir isso um dia. No jiu-jitsu, eu tenho o grande sonho de ser campeã mundial na faixa preta. Sim. Você falou mais cedo, né, que não costuma faltar treinos por causa da escola. E você tá numa escola nova, né, esse ano. Você estuda numa ETEC. Uma ETEC é um lugar que cobra mais. E aí você tira um tempo maior para estudar. Como é a sua rotina? Esse ano eu mudei de escola, que eu estudei no Hugo, e agora eu tô na ETEC. Eu já percebi, eles cobram mais mesmo. E eu tô tentando fazer os trabalhos. Sempre que chega da escola, eu já tento resolver as lições de casa para não precisar perder treino. Conciliar bem os dois para manter muito bem os dois. Sim. E você tem, né, vários patrocínios já. E como é a sua relação com eles? Você alguma vez se sente cobrada? Eu tenho que Nem, entregar resultado. nenhum deles, assim, nunca me cobrou, mas, assim, eu às vezes me cobro não por eles, mas por mim mesma, porque eu sempre gosto fazer tudo que eu faço, de fazer bem. E quando eu vou competir, eu sempre quero ser a melhor. No treino, eu quero treinar um dia melhor do que o outro e tentar superar a mim mesma. E com as competições também, não por eles, mas por mim e também, assim, por eles como questão de gratidão pelo que eles fazem por mim, de poder dar um resultado legal para eles. Desculpa, cortou o final?
sobre eu gostar de ganhar, de ter os resultados bons, por mim, que é os meus treinos, e como gratidão para eles, mas não como cobrança, porque eles não me cobram. É mais uma gratidão para eles, para os meus professores do jiu-jitsu, o Baiano, o Palito, o Bidu, os meus senseis, sensei Pedro, sensei Lá, que está lá no Inter. E para o meu pai também, que está sempre me acompanhando, ele não me cobra, mas eu vejo que ele fica muito feliz quando eu consigo um resultado, porque ele sempre fala que o meu sonho é o sonho dele também. Então, quando eu consigo, ele fica muito feliz e eu gosto de dar esse resultado como gratidão também. A Carlinha está perguntando qual sua maior inspiração no jiu-jitsu e no judô. Assim, eu admiro muito o Flávio Canto. Flávio Canto é faixa preta de jiu-jitsu e de judô. Ele conseguiu chegar na faixa preta dos dois. Foi medalhista olímpico e para mim ele é uma grande inspiração, porque eu espero, assim como ele, conseguir conciliar os dois e ser faixa preta nos dois. No jiu-jitsu, eu admiro muito a Michelle Nicolini, desde pequena, sempre fui muito fã dela. E eu gosto bastante da Bia Mesquita também, acompanho muito ela. No judô também me inspira muito a Sara Menezes, que veio do Piauí, um estado pequeno, que muita gente às vezes não acreditava por ser que não tinha muitos resultados, como os estados maiores, São Paulo, Rio de Janeiro. Ela saiu e conseguiu ser campeã olímpica, então é uma grande inspiração para mim. Qual sua perspectiva, né? A gente ainda não sabe se as Olimpíadas em Tóquio vão realmente acontecer. Já adiou, a gente não sabe quando vai ser essa data, não temos o retorno. Qual sua perspectiva em meio a tudo isso? Então, as Olimpíadas foi adiada para o ano que vem. Se eu não me engano, saiu o calendário no site do COI. E sobre as competições que eu vou participar, eu espero que no segundo semestre já tenha as competições, porque eu me preparei bastante, eu estou sentindo muita saudade de treinar, de competir, e eu espero que tudo acabe logo, mas que volte quando voltar, todos em segurança, não coloque a vida de ninguém em risco. Como você acha que o jiu-jitsu melhorou o seu judô e como o judô melhorou o seu jiu-jitsu? Eu entrei no judô para melhorar o jiu-jitsu, ajuda bastante, a minha base em pé melhorou muito, tanto para botar para baixo quanto para me manter em pé. E no judô, o jiu-jitsu me ajuda demais também. Eu ganho boa parte das na finalização, imobilização. E o jiu-jitsu me ajuda muito, um no outro. Eu acho que faz muito bem para mim. Eu gosto, assim como eu gosto de treinar os dois, quando eu tenho uma competição de judô, eu procuro me manter treinando bem jiu-jitsu, porque eu sei que eu vou usar o jiu-jitsu no judô e vice-versa. A Mel, né? A Mel não estava aqui no começo, quando você falou do seu início no jiu-jitsu, ela perguntou o que te levou a praticar o jiu-jitsu. Eu comecei a treinar com meu pai, ele treinava e eu ia só assistir. E comecei a insistir para ele me colocar para treinar. Só que assim, eu sempre fui muito pequena, até hoje eu sou pequena. E antes eu era bem menor. E aí meu pai falava assim, você é muito pequena, você pode se machucar. Quando você estiver mais velha, eu coloco. Só que eu insisti muito e aí ele colocou para treinar. E quando eu comecei a treinar, melhorou muito. Eu comecei a ficar mais forte, desenvolver, eu comecei a comer melhor, ter mais apetite, porque eu não me importava muito. E até a minha responsabilidade melhorou, porque eu era pequenininha e eu ficava sempre perguntando, pai, já tá na hora do treino? Eu sempre comecei a criar minha responsabilidade pequena através do jiu-jitsu. Mesmo que eu não competia, como para mim era importante treinar, eu acordava, já dobrava meu kimono, deixava tudo pronto, porque eu sabia que era dia de treino. Então, eu acho que o jiu-jitsu e agora o judô também me ajudou a ter uma responsabilidade boa desde novinha. Você é segunda colocada no ranking nacional de judô na sua categoria. E quando você começou o judô para melhorar o jiu-jitsu, você se imaginava nessa situação que você está hoje? Não, eu não imaginava nem competir. Para mim, eu ia continuar treinando judô para melhorar o jiu-jitsu e se manter nisso. E aí eu fui pro Inter, comecei nos campeonatinhos, festivais. Quando eu lutei meu primeiro campeonato federado, não fui tão bem. Eu não fui bem nas primeiras competições de judô. Isso para mim foi um pouco estranho, que meu professor, meu sensei até conversou comigo, porque ele falou assim, no jiu-jitsu, você já treina há bastante tempo, você está acostumado a ter resultados melhores, e você vai ter que aprender a conciliar a derrota também.
porque meu sensei me conversou comigo e me ensinou que a gente descobre se a gente vai ser atleta ou não na derrota mais do que na vitória, porque tem que continuar treinando e ele me incentivou, meu sensei sempre acreditou em mim. Eu tive bastante, eu perdia no começo dos campeonatos de judô, ficava chateada, ele conversava comigo. E ano passado eu comecei a ter resultados fora do esperado. Foi assim uma surpresa para todo mundo os resultados que eu tive. Só que eu sempre treinei para ser para ter bons resultados. Então, quando eu fui campeã paulista, bastante gente perguntou assim, mas você esperava? Eu falei assim, ano passado, se me perguntasse isso ano passado, eu não esperava. Mas quando eu comecei a treinar para competição, eu vim para ser campeã. Então, era o que eu esperava já. Eu vim para buscar a medalha de ouro e para subir no lugar mais alto do pódio. A Carlinha tá perguntando em que ponto você acha que precisa melhorar. O jiu-jitsu, as federações, eu acho que se organizar mais porque é assim, no jiu-jitsu, às vezes, por causa de ter muitas federações, às vezes tem campeões mundiais em várias categorias, ou em vários estados na mesma categoria. Não dizendo qual federação é mais importante, é mais valorizado hoje, a IBJJF, mas às vezes na IBJJF tem um campeão mundial na mesma categoria do CBJJE e outras federações que tem em outros estados. Então eu acho que isso é um pouco ruim, porque no judô, o melhor de São Paulo, o primeiro do ranking, é o primeiro do ranking. Do Brasil, o primeiro lugar do Brasil é em todo lugar que você olhar. Se você olhar no Rio de Janeiro, São Paulo, no Nordeste, no Sul, vai ser a mesma pessoa que é o primeiro do ranking no Brasil. E no Jiu-Jitsu isso não acontece pelo fato de ter várias federações. E aí fica aquela, quem é o primeiro do ranking de verdade, né? A Carlinha perguntou também em você, se você acha que você tem algum ponto fraco, alguma coisa que você ainda precisa trabalhar. Eu acredito que eu tenho bastante coisa para trabalhar. No jiu-jitsu e no judô, muita coisa para melhorar. E eu busco treinar sempre para melhorar os mínimos detalhes, né? Às vezes a gente acha que tá tudo certo, mas sempre tem algum detalhezinho para ajustar. Sim, no flyer, né, quando eu falei que ia fazer a entrevista com você me passou as informações, você falou que você foi vice-campeã do Meeting Judô Nacional. O que é essa competição? Então, o Meeting, ele é o Campeonato Brasileiro Interclubes, que aconteceu em fevereiro, que para classificar para o Meeting, os 8 primeiros colocados da seletiva e mais 4 convidados. Eu fiquei em segundo na seletiva e classifiquei para o Meeting. E o Meeting vale muito ponto no ranking nacional. E era muito importante. Eu fiquei em segundo, me mantendo no ranking, em segundo lugar no ranking também. E é uma competição que muita gente quer ir porque é uma competição bem peneirada, né? Porque não é muita gente que vai. São, no máximo, 2 atletas por categoria. Aqui em São Paulo você costuma competir bastante na CBJJ e na CBJJE. Na CBJJE você já é tetracampeã mundial. Como são as suas experiências nessa federação? Isso, a CBJJE, de todos os campeonatos que eu fui, eu estou competindo na CBJJE desde 2016 e foi evoluindo muito. O último mundial que eu lutei foi muito mais organizado do que o primeiro e eu acho que eles estão evoluindo bastante em questão de organização, melhorou muito. As competições todas que eu fui, as últimas foi muito melhor. 2016 eu lutei, acho que foi a federação que eu mais lutei, foi a CBJJE. Ano passado, eu não lutei muito jiu-jitsu por causa das competições de judô. Eu fui em menos competições, mas eu fui no Mundial e eu achei que estava super organizado, separado certinho. Chamaram a minha categoria quando chamaram. E eu estava lá para lutar, então foi muito melhor. Cada ano, eu acho que eles foram melhorando. A Carlinha comentou que você já passou ela na CBJJE e ela já tem 40 anos, tá falando que essa geração é surreal. E realmente, né, você tá numa geração que ela vem também com uma... As pessoas que veem essa nova geração lutando, elas já colocam um padrão mais alto. Por exemplo, eu falo, né, das crianças hoje. Tem criança de 12 anos lutando a nível profissional. E você era uma dessas crianças que com 12 anos não pensava que era uma competição. Você pensava que aquilo ali faria parte do seu currículo lá na frente. Então você sempre competiu hoje pensando no amanhã. Fala um pouco de como é preparar essa trajetória na sua cabeça, mesmo sendo muito nova, mirar muito longe. Isso que você falou é verdade. De uns tempos pra cá, você vê crianças de 10, 11 anos
que já treina profissional. Não perde treino, tem a responsabilidade. E eu acho que isso é a melhor parte do esporte. Além da parte que dá saúde pra gente, é a responsabilidade, ter a responsabilidade desde cedo. E para mim, eu comecei a treinar jiu-jitsu pequena, com 12 anos eu comecei as competições federadas, e treinando, que nem você falou, sempre pensando que daqui a alguns anos vai ficar no meu currículo, entendeu? Eu pretendo continuar lutando nos mundiais CBJJE e pretendo com 20 anos ter ganho todos que eu lutei e ter um peso no meu currículo que vai acrescentando. Eu sempre falo para pessoas assim, eu estou fazendo hoje porque isso vai fazer parte do meu futuro também. O meu futuro vai depender do que eu estou fazendo hoje. Tanto das competições que eu estou indo, quanto o meu treino. O meu treino que eu faço agora com 16 anos vai mudar uma competição, às vezes, quando eu for mais velha. Alguma vez você já pensou em desistir? Você não quis mais por conta de alguma lesão, por conta, às vezes, né, quando a gente é novinha, perde o campeonato, fala que não quer mais. Alguma vez você passou por isso? Não, isso eu nunca aconteceu, nem no jiu-jitsu, nem no judô. Eu só. No judô aconteceu assim, como eu não tive bons resultados no começo, eu falei assim pro meu pai, pai, eu acho que não é pra mim, eu acho que meu negócio é mais o jiu-jitsu mesmo. Só que aí meu sensei conversou comigo, meu pai conversou comigo, e aí eu comecei a falar assim, não dá pra mim. Se eu treinar, eu consigo. E eu comecei a treinar, me dedicar, querer sempre melhorar mais ainda do que eu já era, porque eu queria que eu fosse bem no judô também. E no jiu-jitsu, eu nunca quis desistir. Inclusive, quando eu machuquei o braço em 2018, que eu quase não fui pro Pan Kids, eu tive uma lesão no cotovelo, o meu pai, ele falou que ele tinha um pouco de medo de eu, quando eu voltasse, ter medo de fazer certos movimentos de meu braço sair do lugar de novo. E essas coisas, medo de treinar. O meu professor também ficou com bastante receio. E eu não tive esse problema, nem de querer parar e nem de ter medo de treinar. Eu voltei treinando normal, como se nada tivesse acontecido. Você tem o apoio da Fisiocardio Santos e talvez só por causa disso você tenha conseguido lutar o Panquidos, você tenha conseguido treinar para se preparar. Então fala da importância de ter uma reabilitação, de ter um parceiro. Ah, isso com certeza. Sem dúvidas, eu voltei mais rápido por causa da fisiocardio. Eu tive outras lesão também. Acho que em 2018 eu tive uma lesão no joelho, que meu joelho ficou bem inchado. E em uma semana a fisiocardio recuperou meu joelho para estar lutando no brasileiro. Que era uma lesão que demoraria muito para recuperar e já aconteceu várias vezes. É, no começo do mês eu tive uma lesão que me provavelmente deixaria fora da Copa São Paulo. E eu fiquei na fisiocardio, fiz um tratamento e eu recuperei em uma semana. Que provavelmente não daria para mim ter lutado a Copa São Paulo, porque eu machuquei na semana da competição. Mas o campeonato seguinte eu estaria bem para lutar já. Tem também, tem a Fisiocardio e tem outros patrocinadores. Então fala do apoio, do que você acha que é importante, né? Por que que eles te ajudam tanto? Eu tenho o apoio da Academia Center Fit, que é onde eu faço minha preparação, e evita muita lesão. Desde que eu comecei a fazer minha preparação lá em 2017, eu tive bem menos lesões. Melhorou muito. Então, eu acho que é bem importante a gente ter os apoios assim, academia para fazer preparação, uma reabilitação como a fisiocardio, isso é bem importante. A Carlinha mandou parabéns e falou para. Ela escreveu: saiba que você também nos inspira. Nós, professores, ficamos realizados ao aprender com vocês. Obrigada. A gente fica muito Quem feliz. já te viu. Pode falar, desculpa. Eu vou falar que a gente fica muito feliz assim ver as pessoas falando que a gente inspira. Onde eu treino tem bastante crianças pequenas que dizem que querem ser igual eu e eu acho isso bem legal. Porque quando eu comecei a treinar, eu via, não tinha muita mulher, mas quando eu via uma, eu falava assim, caramba, é bem legal. Então eu quero ser igual ela. E eu acho bem legal hoje, eu mesmo ser novinha, com pouco que eu já conquistei, ter crianças que querem ser igual eu. Quem já te viu em concentrações de campeonato vê que você fica muito séria. Você fecha a cara, você fica ali mexendo no kimono o tempo todo. O que que se passa na sua cabeça nesse momento? Então, bastante gente comenta sobre isso, que quando eu estou lutando, quando eu estou preparada para lutar, nem parece que sou eu, porque eu sou bastante animada, eu tô sempre sorrindo. E quando eu vou lutar, eu fico com a cara fechada, eu tenho o costume de puxar a lapela dos kimonos,
para aquecer bem a mão, os dedos. E quando eu vou lutar, eu penso só na luta. Meu pai sempre me ensinou que quando a gente vai lutar, a primeira luta a gente tem que resolver aquela, não pensar nas próximas, porque eu só vou para a próxima se eu ganhar aquela. Então, foca na primeira luta, passou a primeira, vamos para a próxima e sempre penso naquela luta, naquele momento. O que eu quero fazer, se ela fazer o que eu vou fazer. E eu procuro sempre preparada para tudo, que nem eu falei para você. Antes eu gostava mais de passar guarda. Hoje eu gosto mais de fazer guarda. Porém, eu treino muito os dois. Porque eu entendo que eu preciso saber me virar bem fazendo guarda, passando e em pé, que é onde o judô me ajuda. Sim, né? É muito importante você se sentir confiante para fazer as duas posições. Porque por mais que você entre com um plano, às vezes acontecem outras coisas. Uma vez, se eu não me engano, foi na Prime do ano passado, eu estava fazendo a cobertura, estava lá tirando fotos, estava fazendo vídeo, e você fez uma luta muito rápida. Você chamou pra guarda, deu um armlock, foi quase um armlock voador, porque não deu para ver a pausa de você chamando e dando armlock depois. Como é de se preparar? A gente vê que você treina muito armlock, é uma finalização que você gosta. Qual a finalização que você mais gosta e quantas vezes você repete elas em época de campeonato? Então, eu gosto bastante do armlock, a chave de braço. Eu uso muito no jiu-jitsu e no judô. Eu acho que também por eu gostar de fazer guarda, é uma finalização que se encaixa bem na posição. E eu também gosto bastante do arco e flecha no jiu-jitsu, eu faço muito. Tanto das costas quanto do 100 kg. Às vezes a pessoa fala assim, como você tirou um arco e flecha de posições que geralmente não fazem? Mas eu gosto bastante. É o armlock e o arco e flecha que eu gosto muito. No judô, eles ensinam muito, né, o princípio de repetição, repetição, repetição. Você repete até cansar. Você transferiu isso para o jiu-jitsu? Ah, com certeza. É uma frase de Gorokano, né? A repetição cria monstros. E o repetir melhora muito. Às vezes a gente acha que o movimento já tá bom e a gente repete mais, mais, mais. No judô, uma vez o meu sensei falou assim, a gente faz tal golpe. A gente começou a fazer, ele falou assim, agora tá bom, agora faz mais 50 vezes. E aí, às vezes, acaba o treino, a gente fica fazendo golpes. E no jiu-jitsu também, a gente fica treinando repetições para poder ficar com o movimento melhor, porque a memória corporal a gente consegue executar melhor na hora da luta. E hoje, onde você treina o jiu-jitsu e o judô? Eu treino jiu-jitsu na The House, Checkmate, em Santos. E judô eu treino no Clube Internacional de Regatas, em Santos também. A Carlinha comentou, pequenas e guardeiras, me identifico, já te amo. O jiu-jitsu, ele tem isso, né, que as pessoas criam muito carinho, que nem ela acabou de falar, te amo, ela é de São Paulo, você é daqui do Guarujá, vocês nem se conhecem. Já aconteceu de você chegar num lugar onde você não conhecia alguém, mas essa pessoa já conhecia o seu trabalho? Já aconteceu bastante vezes. No Inter, quando eu cheguei para treinar judô no Inter, alguns que já treinavam jiu-jitsu me conheciam, eles sabiam meu nome. E foi bem legal. Então, em alguns campeonatos também, às vezes já teve meninas que pediram para tirar foto comigo, que eu não conhecia. E elas assim, Palominha, tira uma foto comigo. Eu achei isso bem legal. De me conhecerem, pessoas que eu não conheço, às vezes a gente acaba fazendo amizade. Que nem uma menina que pediu para tirar uma foto, eu acho bem legal conhecer quando vem falar comigo. Eu fico muito feliz. E eu gosto também, ficar amigas depois, então, bem legal. A Karina Abençoada foi a primeira pessoa a entrar na live. Eu não consigo ver pela foto, mas eu acho que é sua mãe, é isso? É a minha mãe, isso. Então, eu vou fazer a pergunta para a mãe e para a filha. A Karina responde aqui nos comentários e aí depois eu leio. Como você acha que os seus pais se sentem ao ver a sua determinação, ao ver o quanto você se dedica? O meu pai, por eu morar com meu pai, eu tenho mais afinidade com ele sobre isso. E a minha mãe, ela não conhece muito esporte. Pelo meu pai treinar jiu-jitsu e assistir todos os meus treinos, meu pai assiste todos os meus treinos, ele conhece mais, eu acabo conversando mais com meu pai sobre isso. E a minha mãe, ela não participa das conversas, mas ela vai em alguns campeonatos, de vez em quando ela assiste treino. Mas o meu pai, ele tá sempre mais comigo em relação à competição. Sempre, porque a gente vive junto, desde que eu tenho 7 anos, 6, 7 anos, eu moro com meu pai, e a gente vive mais junto. E em competição, acho que por meu pai conhecer as artes e tá todo o treino comigo, ele tá mais próximo de mim, eu acho que o esporte até aproxima mais a gente.
Como ele tá sempre do lado de fora, as pessoas que estão do lado de fora, elas têm outra visão. Elas conseguem ver de outro jeito. Você costuma pedir para ele ajuda, pai? O que que você viu que tá errado? Como que eu posso melhorar? Muito. Todo final de treino, o meu pai, ele assiste o meu treino, fica observando, competição. Quando eu acabar, às vezes, uma luta, eu falo assim, pai, o que o senhor acha que eu poderia ter feito melhor? Às vezes, não só quando eu perco, mas quando eu ganho também. Eu falo assim, pai, eu consegui fazer aquele golpe, mas só acha que se eu fizesse de um outro jeito, poderia ter funcionado melhor no treino, na competição. E aí ele me ajuda, porque, como você falou, quem tá do lado de fora tem outra visão. Sim, a Karina falou que ela se sente muito orgulhosa, que ela não entende muito, mas tá sempre torcendo. É verdade. A minha mãe vai nos É, campeonatos, fica gritando igual uma doida. O meu pai, ele é mais tranquilo. Ele não é de gritar muito. E quando ele grita, meu pai, por conhecer, às vezes ele dá uma ajuda. A minha mãe, ela só fica gritando, Paloma, vai, Paloma, porque ela não conhece nada. uma vez, né, meu primeiro campeonato foi um paulista, eu tava de faixa branca, foi meu pai e o meu tio, a minha mãe não podia ir. E aí o meu pai nervoso não gritou nada e o meu tio falava, vai, ganha, ganha, como se eu não estivesse tentando fazer isso. É mais ou menos assim a torcida da sua mãe? É verdade, porque você falou, às vezes, o apoio do pai. O meu pai, ele fala assim, porque geralmente as pessoas de fora, elas não costumam criticar a gente. Geralmente elas falam só a verdade, o que você fez de bom, o que você fez de legal, de diferente. E o meu pai, como ele quer a minha evolução, ele fala assim, ó, deu certo, mas você errou aqui, se eu tivesse feito assim, poderia ter sido melhor, vamos praticar. Então, eu acho que é importante ter alguém para falar a verdade pra gente, né? O que a gente precisa evoluir. Você tá conseguindo ouvir direitinho? Porque aqui tá travando um pouco. Você quer que eu repita? Melhor, né? Pode ser. Então, tá falando do meu pai, que ele conversa bastante comigo em relação à competição, os resultados, em relação às pessoas, que as pessoas geralmente elas só falam a parte boa pra gente. Elas só elogiam o que a gente fez na competição, que elas acharam legal, o que foi diferente. E eu acho legal, importante, ter alguém para falar pra gente o que a gente errou. O meu pai, como ele assiste todas as minhas lutas, acaba o campeonato, a gente chega em casa, a gente assiste, e ele fala assim, ó, isso aqui às vezes funcionou, mas se você melhorar, treinar isso aqui, vai funcionar melhor. Falar a verdade, o que a gente fez de errado. E eu acho que é bem importante ter alguém para apontar os nossos erros também. Show. Você alguma vez sofreu preconceito dentro ou fora do tatame? Às vezes uma pessoa que fala, não quero treinar porque ela é mulher, ou do lado de fora as pessoas veem e falam, isso não é coisa pra menina tá fazendo. Dentro do tatame eu nunca sofri nenhum preconceito. Acho que pelo contrário, sempre me respeitaram. Desde quando eu era pequenininha, eu sempre fui respeitada no jiu-jitsu e quando eu entrei no judô também. Mas fora, sempre tem as pessoas que falam assim, esporte de homem, ficar treinando vai ficar com o corpo de homem, o corpo masculino, vai ficar com jeito de menino, e eu acho que isso não tem nada a ver, porque eu, você, a sua irmã e mais outras meninas treinam e sabe ser super menina fora do tatame. E então, eu acho que dentro eu nunca sofri, mas fora tem as pessoas que falam, né? A Carlinha perguntou quais seus golpes favoritos no jiu-jitsu e no judô. No jiu você falou que gosta do armlock, do arco e flecha e no judô. No judô, eu gosto bastante do Moroitsenagi. E quando vai pro chão, eu gosto bastante do Jujigatami, que é o armlock. Travou aqui. Se tiver travando em casa também, vocês falam no comentário, fica melhor para ter esse retorno. E a gente está chegando, né, perto dos 40 minutos de entrevista. Para a gente começar a chegar no final, o que você pode falar para as meninas que têm medo de praticar ou o judô ou o jiu-jitsu, que acha que aquilo não é para ela, tem uma vontade, mas tem também insegurança? Eu acho que você tem que conhecer, fazer uma aula mental para ver se vocês gostam da arte e treinar independente do que as pessoas falam. Se você se sente bem fazendo isso, se você sente à vontade, se você se diverte fazendo, eu acho que você tem que fazer, tem que treinar. Quando eu era pequena, tinha poucas crianças, poucas meninas no treino. E quando a gente falava assim, esporte de homem, ficar treinando só com homem.
E eu acho que você tem que ignorar isso, ainda mais que hoje em dia tem muita menina e muita criança no jiu-jitsu. E no judô também. Então eu acho que se você quer fazer, você tem que treinar e ir em frente sem ligar para o que as pessoas estão falando. Você quer mandar um recado, um beijo, um abraço, agradecer alguém? Eu quero agradecer aos meus professores que me ajudam demais, Sensei Pedro, Sensei Eloy, o Baiano, o Palito, o Bidu, o Faconte, que estão sempre comigo. O professor Dudu, que não dá mais aula para mim hoje, mas sempre me ajuda em todas as competições. Inclusive, meus 4 mundiais da CBJJE, só o professor estava comigo. O Dudu, ele era meu professor na época. Mas os outros, mesmo treinando em outra equipe, quem ficou comigo gritando para mim foi o professor Dudu. Então, para mim, hoje, por mais que eu não treine com ele mais, ele sempre vai ser o meu professor e sempre vai estar comigo. E eu quero agradecer também o Rony, que faz a minha preparação física, os meus apoiadores sindicato do Guarujá, a Ivori, a Crash, a Equilíbrio, a Fisiocardio, que está sempre me recuperando para as competições, e o Clube Internacional de Regatas, que é onde eu treino judô. E eu acho que vocês são essenciais para mim, que me ajudam tanto a competir e estão sempre me ajudando. Mas do ano passado para cá também eu recebi o apoio da Odonto Company, que é onde eu faço o meu tratamento. Eu uso aparelho e eu faço o meu tratamento lá. Eu fiz as minhas cirurgias na Odonto Company, que não sei se você lembra, mas eu tinha a gengiva bem grandona. E eu fiz a cirurgia em cima e embaixo, que melhorou bastante. O aparelho, além de melhorar a minha respiração, o formato do meu rosto, melhorou também muito a autoestima para sorrir para as fotos. Depois que eu fiz a cirurgia, eu me sinto muito mais à vontade em sorrir. A Canal Game está comigo também, desde que eu comecei praticamente a competir, eles estão me ajudando. E assim, vocês ajudam a realizar o meu sonho. E as pessoas que têm, às vezes, a empresa que acham que a empresa é pequena ou pessoa física, vocês podem ajudar atletas, porque ajuda muito a realizar os sonhos de crianças, adolescentes, até adultos, que precisam de apoio para estar competindo. Então, continue ajudando os que ajudam e se você pensa em ajudar, ajude mais atletas para realizações. Show. A Carlinha, né, ela virou fã, falou aqui que quer uma foto contigo. E pro pessoal, né, que assistiu a live até o final, essa foi a conversa com a Palominha, atleta de jiu-jitsu e judô. E lembrar vocês, né, para seguir a página, porque quando a gente chegar em 2.000 seguidores, a gente vai fazer um sorteio bem bacana para vocês. Beijo.